Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta terça-feira, 22 de novembro. Um motorista embriagado gerou confusão e pânico na noite desta segunda-feira em Porto Alegre. O homem atingiu mais de 10 veículos antes de atingir duas viaturas da Brigada Militar. Populares conseguiram trancar ele por alguns minutos, mas ele conseguiu fugir. Na fuga, ele atingiu diversos carros na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Ele também passou por ruas dentro do bairro Rubem Berta antes de chegar na BR-290. Brigadianos precisaram atirar contra o veículo durante a perseguição. O condutor ainda tentou entrar em um condomínio em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi detido e encaminhado para uma delegacia. Não há informações de feridos. A Secretaria Estadual da Saúde identificou outra subvariante da Ômicron chamada BE9 no Rio Grande do Sul. Ela foi detectada na amostra de um homem residente de Gramado, na Serra Gaúcha. Segundo a Secretaria, ele tomou apenas 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas não os reforços. A subvariante BE9 foi identificada inicialmente no Amazonas. Ela apresenta um conjunto de mutações semelhantes à BQ1, que teve aumento de circulação e também está relacionada a uma maior transmissibilidade. Em função desse crescimento na transmissão, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde lançou um novo informe com recomendações de atualização do esquema vacinal contra a Covid-19 e de uso de máscara em alguns casos, como, por exemplo, por pessoas com comorbidades, idosos e pessoas que apresentarem sintomas respiratórios. O PT protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Recentemente vazou um áudio de Nardes em que ele supostamente faz uma articulação para impedir a posse de Lula. O PT solicita o afastamento imediato do ministro, além da instauração de uma investigação por pelo menos 5 crimes. São eles: violação a instituições democráticas, golpe de Estado e ao processo eleitoral, apologia ao crime, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Após a divulgação do áudio, Nardes se licenciou do TCU. Em nota, o ministro questionou a interpretação dada ao áudio e concluiu dizendo que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas. Ao menos 38 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica que trabalha com produtos químicos e outros industriais na China. O fato ocorreu na cidade de Anyang. Segundo a CCTV, a emissora estatal do país, a causa do sinistro foi o uso indevido de uma máquina de solda. Outras pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Após 3 horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. O tempo fica instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Houve registro de chuva pela manhã, situação que se mantém ao longo do dia. Existe o risco de temporal e ventania, com rajadas de vento de até 100 km por hora em pontos isolados do território gaúcho. As principais áreas atingidas são a região central, região metropolitana, litoral e norte do estado. O tempo fica firme na fronteira oeste. Em Porto Alegre e Viamão, o tempo é nublado, existe a previsão de chuva e risco de ventania, com máxima de 25 graus. Na madrugada de quarta-feira, as chuvas ainda seguem com fraca intensidade sobre a faixa leste. Porém, ao longo do dia, o sol volta a aparecer entre nuvens em todo o território gaúcho e as temperaturas se elevam novamente na fronteira oeste. A tendência é que a semana termine com tempo firme e o retorno do calor. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.